Aqui, um território vazio, espaços, um pouco mais que nada, ou muito, não se sabe. Mas não há ninguém, é certo. Uma cobra, talvez, insinuando-se pelas pedras e pela pouca vegetação. Mas o que é uma cobra quando não há nenhum homem por perto? Ela pode apenas cravar os seus dentes numa folha de onde escorre um líquido leitoso. Do alto desta folha, um inseto alça voo, solta zumbidos, talvez de medo da cobra. Mas o que são os zumbidos se não há ninguém para escutá-los? São nada, ou tudo. Talvez não se possa separá-los do silêncio ao seu redor. E o que é também silêncio se não existem ouvidos? Perguntem, por exemplo, a estes arbustos. Mas arbustos não respondem. E como é que poderiam responder? Com o silêncio, lógico. Ou um imperceptível bater de suas folhas. Mas onde? Como foi feita essa divisão entre som e silêncio, se não com os ouvidos? Mas suponhamos que existissem um dia esses ouvidos. Um homem que passasse, por exemplo, com uma carroça e um cavalo. Podemos imaginá-los. O cavalo que passa um dia, depois outro, cumprindo a sua missão de cavalo, passar puxando uma carroça. Até que um dia veio a cobra e zás! O sangue escorrendo da carne do cavalo, o cavalo propriamente dito, o cérebro do cavalo. Sabe que algo já não vai tão bem quanto antes? Onde estariam certos ruídos, o eco de suas patas atrás de um morro, o correr do riacho muito longe, o cheiro da bosta, essas coisas que dão segurança a um cavalo? Onde está tudo isso? Digam-me! O carroeiro olha tristemente para o cavalo. Somos apenas nós dois aqui, neste espaço. Mas o cavalo morre. Relincha, geme, sem entender. Ou entendendo tudo, com o seu cérebro de cavalo. Diga-me, cavalinho, o que sente um cavalo diante da morte? Diga-me mais, cavalinho, o que é a dor de um homem quando não há ninguém por perto? Um homem, por exemplo, que caiu num buraco muito fundo e quebrou as duas pernas. Talvez essa dor devore a si mesma como uma cobra se engolindo pelo rabo. Mas tudo isso é nada. Não se param as coisas por causa de um cavalo, não se param as coisas nem mesmo por causa de um homem. Esse homem que enterrou o cavalo sem antes cortar um pedaço de sua carne para depois comer mais tarde. E agora o homem tinha que puxar ele mesmo a carroça. E logo afastou do pensamento a dor por causa do seu cavalinho querido. O homem agora tinha até raiva do cavalo por ele ter morrido. O homem estava com vergonha de que o vissem. Ele, um ser humano, puxando uma carroça. Mas por que seria indigno de um ser humano puxar uma carroça? Por que não seria indigno também de um cavalo? Ora, um cavalo não liga para essas coisas, vocês respondem. No que tem toda a razão. E afinal não podemos saber se o viram ou não o homem puxando a carroça, pois nos ocupamos apenas do que passa aqui, neste espaço onde nada se passa. Mas de uma coisa temos certeza. Esse homem também encontrou um dia a sua hora. E talvez porque não tinha pai, nem mãe, ou irmãos, ou amigos, ele haja se lembrado da hora da morte de seu cavalo. O homem pensou. Talvez que agora iria encontrar-se com seu cavalo do outro lado. Sim, do outro lado. De onde vêm os ecos e o vento e onde se encontram para sempre os homens e os seus cavalos. Para esse outro lado, há uma linha tênue que às vezes se atravessa uma fronteira. Essa linha você atravessa, retorna, atravessa outra vez, retorna, recua de medo, até que um dia não volta e não volta nunca mais. Aquele homem
No tempo em que atravessava este espaço, aqui, beirando a fronteira do outro lado, gritava para escutar o eco e sorria para o cavalo. O homem tinha certeza de que o cavalo sorria de volta com seus enormes dentes amarelos. O homem era louco. Mas o que é loucura num espaço onde só existe um homem e um cavalo? Talvez o cavalo sorrisse mesmo, de verdade, sabendo que ali não poderiam acusá-lo de animal maluco e chicoteá-lo por causa disso. Depois, foram embora o homem e o cavalo para debaixo da terra alimentar os vermes que também ocupam este espaço, apesar de invisíveis, principalmente porque não há olhos para vê-los. Já o homem foi morrer mais longe. E ficou de novo esse território vazio, espaços, um pouco mais que nada. Não sabemos por quanto tempo, pois não existem tempo quando não existem coisas, homens movimentando-se no espaço. Mas, subitamente, eis que esse território é de novo invadido. Vieram outros homens e máquinas e acenderam fogos, montaram barracas, coisas desse tipo que os homens fazem. Tudo isso, imaginem, para estender fios em postes de madeira. Então, o silêncio das noites e dias era quebrado por um tipo diferente de zumbidos. Mas para que esses zumbidos, se aqui ninguém escuta, a não ser insetos? E de que valem zumbidos para os insetos, que já o produzem tão bem? Sim, vocês estão certos. Os zumbidos destinavam-se a pessoas mais distantes, talvez um lugar onde morreu o dono do cavalo, o que não nos interessa, pois só cuidamos daqui, deste espaço. Mas, de qualquer modo, todos eles, insetos, cobras, animaizinhos cujo nome não se conhece, sem nos esquecermos dos vermes que haviam engordado com a carne do cavalo. Sentiram-se melhor quando vieram outros homens, bandidos, com certeza, e roubaram os postes, fios e zumbidos. Agora tudo estava novamente como antes, tudo era normal, um território vazio, espaços um pouco mais que nada, ou muito, não se sabe. Mas não há ninguém, é certo. Uma pequena cobra, talvez, insinuando-se pelas pedras e pela pouca vegetação, a cravar seus dentes numa folha. Às vezes, porém, aqui é tão monótono que se imagina ver um vulto que se move por detrás dos arbustos, alguém que passa agachado, um fantasma? Mas como? Se há soluços. Por acaso soluçam os fantasmas? Mas o fato é que, de repente, escutam-se, ou se acredita escutar, esses lamentos, uma angústia quase silenciosa. Ah, já sei! Um menino perdido a chorar de medo. Ou talvez um macaquinho perdido a chorar de medo. Ah, apenas um macaquinho, vocês respiram aliviados. Mas quem disse que a dor de um macaquinho é mais justa que a dor de um menino? Mas o que estão a imaginar? Isso aqui é apenas um menino ou um macaquinho de papel e tinta. E depois, se fosse verdade, o menino poderia morrer mordido pela cobra, ou então matar a cobra e tornar-se um homem. No caso do macaquinho, tornar-se um macacão. E desses gorilas que batem no peito cabeludo, ameaçando a todos. Talvez porque se recordasse do medo que sentiu da cobra. Mas não esqueçam, são todos de papel e tinta. O menino, o macaquinho, a cobra, o homem, o macacão, seus urros, os socos que dá no próprio peito cabeludo. Cabelos de papel, naturalmente. E, portanto, não há motivo para sustos. Pois aqui é somente um território vazio, espaços um pouco mais que nada, quase um deserto, onde até os pássaros voam muito alto, porque depois, em certa ocasião, houve uma aridez tão terrível que os arbustos se queimaram e a cobra foi embora desiludida. No princípio, os insetos sentiram-se muito aliviados, mas logo perceberam como é vazia de emoções a vida de insetos quando não existe uma cobra para persegui-los. E também se mandaram no que logo foram seguidos subterraneamente pelos vermes e que já estavam emagrecendo na ausência de cadáveres. Então, aqui ficou um território ainda mais vazio, espaços, pouco mais que nada, ou muito não se sabe, mas não há ninguém, é certo. Nem mesmo uma cobra insinuar-se pelas pedras e pela vegetação, pois não há vegetação e muito menos pedras. Mas digam-me, se não há ninguém, como
pode alguém contar essa história? Mas isso não é uma história, amigos. Não existe história. Não existe história onde nada acontece. E uma coisa que não é uma história, talvez não precise de alguém para contá-la. Talvez ela se conte sozinha. Mas contar o quê, se não há o que contar? Então está certo. Se não há o que contar, não se conta. Ou então se conta o que não há para contar.